Bom dia a todos novamente. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos, nós sentimos o teu amor dia a dia, nós reconhecemos que, mesmo diante da adversidade, da necessidade, o Senhor é fiel, o Senhor nos consola, nos conforta, o Senhor realmente nos coloca em posições que nem imaginamos ou imaginávamos, Senhor. Cuida agora do nosso entendimento, que o Senhor abra entendimento para a tua palavra, que nós possamos receber a tua mensagem e aplicá-la. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos terminando a epístola de João. A gente fez uma pausa semana passada por causa de Pedro, né? Que alguém queria perguntar por que Pedro escreveu aquilo, né? E eu vou pedir para vocês abrirem 1 João, capítulo 5, versículo 13. Essa parte a gente vai ver do 13 ao 19. Eu costumo falar que a parte mais importante de qualquer texto bíblico é o começo, o fim e às vezes alguma coisa que está no meio. E essa parte não é difícil de entender, ela é, eu acho que é a mais interessante, a mais rica de toda a epístola. E vamos começar, vamos acompanhando. 1 João 5, 13 diz assim: estas coisas vos escrevi. Então, a ideia das cartas, das epístolas serem redigidas, serem escritas, tanto para grupos específicos como para disseminação. Então, hoje a gente sabe, do ponto de vista de arqueologia bíblica, que você tinha o autor, no caso aqui João, você tinha um processo de redação que não era ele, alguém escrevia por ele, isso era corrigido, era lido publicamente, era revisado, como qualquer livro faz revisão, sempre guiado pelo Espírito, e aí eram feitas cópias, e essas cópias iam para diversas igrejas, tá? E o cristianismo ele teve uma grande disseminação geográfica no primeiro século. Ele chegou a todo o mundo conhecido culto da época. Ele não chegou até além das portas do Império Romano. Então ele chega até Espanha, que era considerada a porta do Império Romano. Depois do primeiro século ele vai e progride até Alemanha, etc., os godos, visigodos. Por isso que Paulo, quando está escrevendo a carta aos romanos, ele fala que ele queria ir para a Espanha, porque a Espanha era a porta do Império Romano. Os romanos não tinham muito interesse em ir além, porque não tinha muita coisa para conquistar do ponto de vista civilizado. Eles não iam conseguir muito dinheiro, muito imposto, porque eles eram muito atrasados economicamente, os alemães. Ou quem vê hoje em dia, né? A Alemanha manda, mas na época a Alemanha eram considerados bárbaros, tá? Porque ninguém entendia o que eles falavam. E a Alemanha sofreu uma grande influência, inclusive greco-romana, que todo o alemão moderno ele tem a gramática fundamentada no grego. Então ela teve uma mudança radical. Então, João está escrevendo: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes o quê? A vida eterna. A finalidade da carta qual que é? É falar que os salvos têm a vida eterna. Essa é a finalidade da carta dele, tá? A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, essa epístola, essa carta, tem uma finalidade única e exclusiva: mostrar para a gente que a gente tem a vida eterna. Abre em João 20, 31. Alguém pode ler em voz alta? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu não escutei daqui. Você pode falar mais alto? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Então, o Evangelho de João, que é a quarta biografia de Jesus, é um livro biográfico, vocês têm que encarar assim, porque essa é a tendência atual da interpretação bíblica desde a década de 60 a 70. João está escrevendo com uma única finalidade, para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então é uma carta inicial, não entra como carta, desculpa, ela entra como evangelho, porque ela é uma biografia diferente da carta. E João trabalha no Evangelho de João com uma coisa um pouco diferente. Ele trabalha com os 7 milagres, tá? Então, se vocês perceberem, existem 7 milagres no Evangelho de João. A gente normalmente só sabe o primeiro milagre. Qual que é? Qual que é? Do casamento, tá? Que todo mundo sabe porque é o que fala, bodas de Canaã e não sei o quê, mas esquece dos outros 6. E o próprio João fala que foram realizados muitos outros milagres. Milagres, para nós, é um evento sobrenatural. Dentro do contexto da mensagem de João, não somente é um evento sobrenatural, como ele tem um significado, porque ele é um sinal. Então, os 7 milagres, os 7 sinais de João, em João 20 e 31, a chave para interpretar todo o Evangelho é para que nós creamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, consequentemente, a gente tenha a vida eterna. Quando a gente vai para a epístola, ele está deixando bem claro que ele está falando o quê? A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ele está escrevendo para uma comunidade que já é cristã. Ele está escrevendo já para a igreja. Ele está colocando uma série de pontos para as pessoas não terem mais dúvida. Olha, a gente já viu no capítulo 1. O cristão peca? Peca. E como é que faz? A gente tem um advogado. O pecado não tem influência para nós para a morte eterna. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deve ficar pecando. A gente não deve ter como meta, eu peco e não acontece nada. Tá? Ele vai falar muito do amor, a necessidade do amor. Então, tudo isso são aspectos da sabedoria que Deus está falando mediante João para a sua igreja. Ele fala da fé. Então, a primeira carta de João, ela é muito profunda em termos de mensagens, sabedoria, ética, moral. E ele está concluindo a carta dele. A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Só o cristão tem vida eterna? Não, é um conceito errado que a gente tem, porque a gente fica batendo só nisso. Mas o não cristão, ele tem as penas eternas, está lá em Hebreus 6:3, tá? Penas eternas significa o quê? Que vai ter o chifrudo lá, você vai só ver sempre na televisão, naquela que faz plim-plim o tempo inteiro. É isso daí? Não, é a ausência eterna de Deus. Então, a eternidade pode ser com Deus ou sem Deus. Eternidade sem Deus significa um mal absoluto. Nós vivemos uma situação, ele vai falar depois, né? Que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo tem a influência do maligno, o mundo tem a influência do diabo, mas mesmo assim nós temos a influência do Espírito Santo. Mesmo assim, nós temos o bem existindo, apesar do príncipe deste mundo. Apesar do mundo viver no maligno. E a gente está vendo isso até como conceito mais atual. A gente está vendo agora umas coisas tão absurdas, se falar em matança como se fosse normal, se falar em guerra como não tem problema, se falar em crise energética como tem fome não tem problema, tudo virou normal. Por quê? Porque a tendência do mal é fazer isso. Então, e no versículo 14... esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse versículo, ele tem um grande problema de interpretação, não de tradução, tá?
Quais são as interpretações que podem ser dadas aqui? Toda vez que a gente vai falar em interpretação, a gente fala de hermenêutica. Como eu interpreto isso? Como eu aplico isso? São duas coisas completamente diferentes, tá? A primeira que muitas vezes as pessoas falam, ela fala assim, não, mas a gente só deve orar segundo a vontade de Deus. Eu só posso orar segundo o que Deus quer na sua vontade. Vocês não escutam isso frequentemente? Só eu. Tá? E a outra interpretação é, eu devo orar sempre. Eu devo orar porque a vontade de Deus é que eu ore. Tá? Então tem essas duas interpretações. Primeira coisa, o que é orar? A gente não vai fazer um curso de oração que a gente já fez tem uns 3, 4 meses. O que é oração? Conversar com Deus. É o dialogar, tá? Você dialogar com Deus. Você dialoga com Deus mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo é seu intermediário. Se a gente fosse falar hoje em dia, como a gente falaria assim? Ah, eu estou mandando um e-mail para Deus. E eu tenho o meu servidor... Não é servidor, como é que chama, Lucas? O Yahoo é o quê? O meu provedor é Jesus Cristo. Se eu não tiver um provedor, eu não tenho certeza se esse e-mail vai chegar lá ou se vai funcionar alguma coisa, tá? Cuidado, porque Deus escuta a oração do não cristão também. Não quer dizer que ele vai tomar uma resposta, mas ele escuta porque ele é soberano. Mas orar com Deus é dialogar com Deus, tá? Quer a gente fale, quer a gente faça, Deus está presente e participando de tudo, tá? Então, ele é aquele que ouve as nossas petições. Agora, diálogo é monólogo? Não. Qual que é a diferença? Monólogo eu falo. Diálogo eu falo e ouço, tá? Então, Deus muitas vezes quer falar para nós e nós não ouvimos. Muitas vezes Deus quer falar mediante pessoas, Deus quer falar mediante escritura, Deus quer falar mediante a própria sabedoria que Ele nos dá e a gente não ouve. Mas o texto ele não está preocupado com isso. Ele não está fazendo uma teologia da oração. Ele não está falando especificamente sobre isso. Ele está falando, olha, esta é confiança ou certeza, pode ser certeza, tanto faz, que temos no relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus? Se você pedir alguma coisa, segundo, eu vou mudar um pouco a tradução, segundo o que Ele quer que você faça, Ele quer que você ore, Ele nos ouve. A ideia de ouvir tem uma diferença, cuidado, tá? A gente não tem muito essa diferença no português entre ouvir e escutar. Alguém sabe a diferença de ouvir e escutar? Ninguém sabe, né? Uma entra pelo ouvido e... Mas a gente não usa muito isso. A outra você presta. E qual que é qual? Tá vendo? Porque a gente não tem essa distinção. Tem... Escutar talvez seja prestar atenção. Eu não sei, porque toda vez eu olho, antes de vir para cá, eu chego aqui e esqueço, tá? Então, no francês, é bem diferente. Você tem o écouter e entendre, né? Écouter é só ouvir da orelha para fora. Entendre é perceber, certo, Lisete? Mas em francês, você falar para o francês, ele já sabe isso daí. Agora, para nós, virou meio que sinônimo. Então, o que ele quer dizer aqui é que não somente ele está ouvindo, como ele participa, como ele racionaliza, como ele entende o que a gente está falando, tá? Então, esse versículo, ele, infelizmente, tem duas interpretações. A primeira, que ele quer que a gente fale com ele o tempo inteiro, tá? E a outra, que a gente só fale com ele o que ele quer, não é isso? Tá? E a gente vê às vezes orações bonitas, assim, de 10 minutos, aquela que a pessoa decorou a semana inteira para falar quando vai lá na frente, né? E fala assim, e nós pedimos que o Senhor responda as orações que estão segundo a tua vontade, não é isso? Tá? Quer dizer, ele está jogando a responsabilidade para quem? Para Deus, e não para a pessoa. Tá? A vontade de Deus é que a gente ore.
Ah, mas eu posso orar besteira? Pode. Eu posso orar para o meu time ser campeão mundial? Pode. Posso orar por não sei quem? Pode. Tanto faz. Agora, tem orações que Deus já vai falar assim, esse cara está mais por fora que qualquer coisa. Tá? Mas só de você estar orando, você já está pondo para fora algo e Deus vai falar com você. Alguém conhece qual é a vontade plena de Deus? Fala, João. Então fala o versículo. As coisas encobertas para o Senhor nosso Deus, as coisas reveladas, porém, são para nós, os nossos filhos, para sempre, para que façamos o que está escrito na lei. Mas eu pedi porque eu também esqueço, né? Passei a bola. O que Deuteronômio 29 está falando? Que Deus é insondável. A gente conhece uma minúscula parte dele mediante a revelação da Escritura. Existem outras revelações? Existem. Mas a revelação principal e fundamental sempre vai ser a Escritura. Então a gente consegue saber o que Deus quer realmente? Não. Algumas coisas são meio óbvias, porque a Escritura fala, tá? A Deus se agrada que a gente ore para a pessoa se salvar? Sim ou não? Sim. Deus se agrada da pessoa que morre e não é salva? Não. Isso a gente sabe, tá? Deus se agrada da imoralidade sexual? Não. Deus se agrada do homossexualismo? Não. A gente sabe disso. Então não vou orar para que entre o homossexualismo no Brasil. Então tem algumas coisas que são meio óbvias, tá? Agora tem outras coisas que a gente não sabe. Mas o que Deus quer falar para a gente é que a gente deve orar, tá? Abram em Isaías capítulo 38, é um exemplo clássico. A Silvia gosta tanto dessa passagem, ela não está aí hoje, né? Tudo que é muito importante na Escritura é falado um monte de vezes, tá? Uma coisa interessante, cada livro da Bíblia tem uma importância prática. Cada livro tem um significado. Cada livro tem uma relevância histórica. Então tem livro que você vai ler hoje em dia e fala, o que tem a ver comigo isso daqui? Hoje, nada. Não tem nada. Daqui a 6 meses, pode ser essencial na tua vida. Quando você lê 1º e 2ª Reis, que não deveria ser 1º e 2ª Reis, deveria ser só Reis, tá? Que essa divisão de 1ª e 2ª Reis não tem nos textos hebraicos, ela veio através do texto grego da Septuaginta, porque eles resolveram dividir, sei lá por quê. O que acontece? Você vai lá, Reis, aí, e você acha estranho, porque começa assim, e fez o rei que era bom aos olhos de Deus. E o que acontecia com o povo? Prosperou. E depois vem assim, e fez o que era mal aos olhos de Deus. E aí veio desastre. Tá? Então existe uma relação muito grande entre e ter uma ética e moral segundo os padrões de Deus, e a coisa prospera para todo mundo, e fazer o contrário. O cristão, quando passa por um problema de seca, seca que eu falo geral, não estou falando seca, seca é problema financeiro, econômico, etc. Ele vai ter problema? Lógico. Ele é protegido? É. Salmo 1º, tá? Mesmo quando vem a seca, a simbologia de Jeremias 17 também fala, a gente dá frutos. Então a gente passa por dificuldade? Passa. Se você olhar para o nosso ambiente pequeno da igreja e ver como que a gente passou pela epidemia, eu posso falar que a gente foi muito abençoado, tá? Então é uma coisa prática. Isso daí já foi até documentado. Alguém já ouviu falar de um fulano chamado Max Weber? Marcelo já ouviu falar. Max Weber é sociólogo. Vocês acham na internet o livro dele. É A Ética Protestante e o Capitalismo, o nome do livro dele. Ele não é cristão. Ele pegou uma fase da Europa em que o cristianismo era bem diferente de um lado e de outro. Quem era cristão. Quem não era cristão, não era cristão. Não tinha esse negócio de gospel, não tinha esse negócio de, não, isso vale, isso não vale. E ele pegou e foi, como sociólogo, ver na Suíça 2 grupos muito diferentes. Quem eram?
protestantes, praticantes, e quem não eram. Qual era a conclusão dele? Não é que eles são mais prósperos, e ele não tem nada da teologia da prosperidade. Ele se baseou que o cristão, e ele não é cristão, hein? O cristão tem como meta a educação, tá? Por quê? Porque é uma das metas do cristianismo. Tem como meta prosperar, para quê? Não preencher o bolso igual a teologia da prosperidade, mas para ajudar pessoas. E tem como meta uma ética. Então, existia uma diferença muito grande. Ele quantificou isso daí. E ele escreveu uma tese e virou livro. Então, e ele comparou o capitalismo saudável com o protestantismo. Cuidado, porque tem o capitalismo americano que é completamente louco, que não tem nada a ver, tá? Então, isso é uma realidade que a gente vê. O livro de Reis vai falar, período de rei, de governante que faz o que era mal aos olhos de Deus, o povo passa fome. O período que o rei segue os valores de Deus, o povo se dá bem. Isso tem importância para a gente? Tem. Dentro da nossa igreja, vocês não vão ouvir falar de público, vote em fulano ou vote em cicrano, porque nós somos contra isso. E nós nem endossamos as pessoas. Mas a gente vai sempre falar assim, pesem os valores, faça conscientemente o que, como cristão, você tem que fazer. Tá? Ponto. Ok. Isaías capítulo 38 fala de um rei que era, nós vamos ter 10 e 20, que era um rei nota 10. Era um rei que seguia os valores de Deus. Não vou falar que ele não tinha defeitos, porque não é essa a questão. E é tão importante a mensagem dele, que ele é citado em 2 Reis 20, 2 Crônicas 32. Então, é um evento histórico que o Espírito Santo fala para a gente. É importante. Preste atenção nessa história e o que ela traz para você de aprendizado, tá? Isaías 38, versículo 1, naqueles dias, ele está dando o aspecto histórico, Isaías está descrevendo uma história, tá? Isaías adoeceu de uma enfermidade mortal. Desculpa, Ezequias. Pode me corrigir, eu vivo trocando o nome, meio grogue, então. Ezequias, eu só não posso trocar o nome da esposa, senão... naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor. Cuidado, toda vez que tiver assim diz o Senhor, é uma mensagem profética literal. Existem diversas formas de revelação. Existe a revelação somente pela história, pela narrativa, pelo nome da pessoa é uma revelação de Deus. Existe a revelação direta de Deus, que o irmão João gosta de chamar a atenção, né? Que as tábuas da lei foram escritas com uma caneta laser diretamente por Deus, e também quando você está lá na Babilônia, que está escrito também. Então, isso é Deus escrevendo. Aqui é Deus falando, tá? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Opa! Numa linguagem, para nós, isso é uma linguagem da época. Se a gente fosse falar assim, seria falar assim, olha, Deus falou aqui, você vai, ó, tá? Paga as tuas contas, faz o seguro de vida, ajeita os teus filhos, não deixa nada pendente, porque, ó, Deus está mandando uma mensagem legal para você, falando que você vai morrer, arruma a tua vida, tá? Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, estou lendo o 38:3, de que andei diante de ti com fidelidade. Ele não está falando nenhuma mentira, dizendo que ele foi fiel, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O que acontece? Nós vamos até 10 e 20. Ele está falando assim, olha, eu nunca pisei na bola, eu sempre procurei te servir, eu fui direitinho, não sei o quê. Quando tinha culto, eu não ia no jogo do Corinthians, né? Ele falava essas coisas aí. E o que ele faz? Ele chora, tá? Ele sabe que ele tem a vida eterna? Sabe. Mas ele tem coisa que ele não resolveu. A primeira coisa que ele não resolveu, que a gente vai ver, é que ele não tinha o quê?
Chuta. O que ele não tinha? Hã? Filhos. Ele não tinha filhos, tá? Ele chora, e um dos motivos que a gente pode chegar à conclusão é porque ele não tinha filhos, tá? E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. A ideia de ouvir é elaborei a tua oração, tá? Eu colocaria uma nota de rodapé e colocaria elaborei, ou meditei sobre a tua oração, tá? E vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Opa! Deus falou para ele, a ferida que ele tinha lá na coxa, está em outro texto, ele passa uma pasta de figo, aí ele fala assim, eu vou te dar mais 15 anos, tá? Ok. Essa oração de Ezequias foi feita segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade pessoal? Pessoal, porque ele não tinha filhos. Eis que nasce um filhão para ele, tá? Ele vive 15 anos e o filho dele nasce. Como é que chama o filho dele? Chama Manassés. 2 Reis 21. Deixa eu ver se eu pus a referência certa. Tá certo. Tá? Ok. Manassés, pula lá, 2 Reis, capítulo 21. É tão importante essa passagem, esses dois personagens, porque inclusive ele é citado no Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, versículo 10, fala, dentro da genealogia de Jesus, ele cita como exemplo Ezequias e Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Ele começou a reinar por quê? Porque o pai morreu. Se ele reinou com 12 anos, o pai dele tinha 15 anos a mais de vida, ele nasceu 3 anos depois da sentença de morte dele. Deus atendeu a oração dele? Atendeu. E como foi esse filho? É o pior rei de todos os tempos, tá? Mas pior que você possa imaginar. A gente brinca que fala, olha, esse casamento não vai dar certo. O cara é petista, cachaceiro, corintiano, tá? Que mais? Sei lá, já é suficiente, né? Ah, Deus faz milagre. Tá bom, isso é só brincadeira. A gente aceita os corintianos aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu nem sei muito time de futebol, só brincadeira. Mas Manassés foi a pior praga que existiu de Israel. Tanto que ele fez até um negócio que era comum para os reis da época, que era fazer churrasquinho de filho, tá? Que era oferecer filho a Moloque, tá? Quase que me pegou, hein? Quase que me pegou. Moloque, tá? Os povos, cuidado, porque Israel estava no meio e estava lá com o Estado de Israel e estava do lado diversos outros povos, países com tradições diferentes, religiões diferentes, e eles deixaram entrar, inclusive, dentro de Israel, geograficamente. E um desses deuses era o deus Moloque. E era comum eles fazerem isso. Eles faziam espeto corrido com criança. Tá? Inclusive, eu vi a foto, se alguém quiser, pega na internet, tem como eles faziam sacrifício para a criança. Então, eles colocavam a criança no espeto alto, passava no fogo, a criança gritava, eles tiravam e ficavam fazendo isso. Porque quanto mais gritasse a criança, mais deixava o deus Moloque satisfeito. Manassés fez isso com o filho dele. E uma das coisas que é considerada abominação por Deus, não é só na área sexual, é na área também da prática religiosa, era de oferecer sacrifícios humanos. Tá? Deus nunca quis isso, Deus nunca se agradou, é fora de qualquer ética de Deus. E Manassés fez isso. E aí vem a pergunta para vocês. Quando o pai dele orou, ele orou segundo o propósito de Deus ou segundo o propósito pessoal?
pessoal. Deus sabia que ia nascer um Manassés? Sabia. Deus sabe o fim da história, tá? Deus, ele já viu o filme, ele foi para frente, para trás, mas ele permitiu mesmo assim. Então, a melhor maneira que tem de interpretar 1 João 5,15, 5,14, desculpa, dentro da própria Escritura, dentro do próprio exemplo, dentro do que Paulo fala, orai sem cessar, e esta é a certeza ou confiança, tanto faz, eu estou terminando, que temos para com Deus. Você tem um relacionamento com Deus? Tenho. Por quê? Porque eu tenho Jesus Cristo como intermediário. Tendo Jesus Cristo como intermediário, eu tenho essa adesão a Deus, tá? Que se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa eu falaria, segundo o que Deus quer que a gente faça. Você pode pedir qualquer besteira, tá? Deus vai falar com você desde que você esteja pronto a ouvir. Quem fala, eu só peço segundo os propósitos de Deus e a verdade de Deus, a meu ver, é hipócrita. Por quê? Porque ele está escondendo no armário um monte de coisa que ele gostaria de falar e não faz. Não fala, tá? Então, a melhor, na minha ótica, é que você deve orar com Deus qualquer bobagem. E é verdade isso, tá? Eu já orei muita bobagem com Deus e Deus fala assim, você tem certeza disso? Presta bem atenção no que você está fazendo. Agora, se você não falar com Deus, você vai guardar no seu íntimo e você vai começar a agir. Quem era um professor de seminário quando eu fiz, ele falava o seguinte, eu nunca tive problema em orar. Eu sempre tive problema em escutar a resposta de oração. Tá? E esse deve ser o nosso desafio. Vamos terminar por aqui. Depois vem um assunto interessante, tá? O 15 é o reflexo do 14. Depois vai vir sobre pecado não para a morte. Então vocês vão pensar o que é pecado não para a morte, que é uma grande discussão teológica. Eu tenho uma opinião. Vocês podem ter a de vocês, eu vou falar qual é a minha opinião. Você pode orar só, vou ler o versículo. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, ou que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, vocês ficam com esse versículo. O pessoal fala que a Bíblia tem muitas perguntas, né? Todas as perguntas existenciais, eu discordo. Eu acho que a Bíblia tem todas as respostas existenciais. Muitas vezes a gente não quer ver. Então, qual é o pecado que a gente não deve orar? Para o Palmeiras não ser campeão? Não. A gente vai discutir isso. Alguém termina em oração?